Temos levado ao conhecimento das pessoas com quem nos relacionamos, no estudo e no aprendizado, de algumas notícias que aqui já foram tratadas a respeito de temas muito atuais e que não são divulgados pelos meios massivos de comunicação. E eu estou informando onde está, buscando laverdade.es. Se você procurar no Google, vai encontrar. Basta que coloque lá, buscando la verdade. Verdade com D mudo no final, porque é em espanhol. Se entrar agora, vai ver o que eu vou aqui rapidamente comentar. Título: Proeminente banqueiro de investimentos diz que Nibiru é real. Um proeminente banqueiro de investimentos e corretor de Wall Street disse que Nibiru é real e que tem reunido provas suficientes para demonstrar que a elite rica do mundo, que assim se chama o 1% dos que possuem essa riqueza, são conscientes da ameaça e estão tomando ativamente medidas para sobreviver a Nibiru, em previsão dos efeitos no planeta Terra da sua aproximação. Falando em condições de anonimato, que ele rompeu um voto sagrado de silêncio para filtrar informação ao domínio público. Para o bem deste artigo, vamos identificá-lo somente como Mr. Black. Com mais de 40 anos na indústria, Mr. Black trabalhou para empresas de investimento de prestígio como Charles Schwab, Fidelity e Merrill Lynch. Sua história é impressionante, seu histórico é impressionante. Seus clientes, porque como ele é corretor, clientes com dinheiro pedem seus conselhos para que eles possam ganhar mais dinheiro. Então o corretor vive do lucro que fornece aos seus clientes e, obviamente, nenhum cliente espera ficar com menos do que deveria ou que gostaria de ficar. Seus clientes têm conseguido um retorno, em média, de 33% sobre seus investimentos. Ele é uma pessoa que dá dicas de investimento, que dá orientações para os que têm dinheiro, e quando estas pessoas seguem, porque ele é pé quente, como se chama, consegue obter retorno de 33% do que investiu. Mr. Black disse que aprendeu sobre Nibiru faz só alguns anos, quando vários clientes ricos, entre eles um multimilionário, começaram a vender seus ativos. Vender. Até uns poucos anos, diz ele, nunca havia escutado a palavra Nibiru ou Planeta X, que era completamente desconhecido para mim. O conhecimento veio a mim depois que um punhado dos meus melhores e mais prósperos clientes, de repente, começou a vender suas carteiras. Algo tinha que estar passando. E sei que não pertencem ao mercado ou que aquilo que eles tiveram conhecimento não é do mercado. Não começaram a vender porque alguma coisa no mercado estava indicando que era hora de vender. Eu comecei a suspeitar que estava alguma coisa muito mal, quando, em uma madrugada, uma chamada telefônica o despertou enquanto dormia. Foi às 3 da manhã. Ele estava dormindo na cama com sua esposa. Me surpreendi em receber uma chamada telefônica tão cedo, disse ele.
Um dos meus melhores clientes, um multimilionário com fortes laços com o ouro e com o mercado de divisas, exigiu que imediatamente eu vendesse a sua carteira de investimentos. Ele fala no telefone como se estivesse num frenesi, num total estado de pânico. A tendência atual do mercado era para comprar, não para vender. Eu disse a ele que assim que o mercado se abrisse, eu venderia. Mas também pedi que ele me explicasse a sua razão. Recebi uma resposta muito estranha. Não posso falar disto para você. Uns dias mais tarde, outro cliente solicita uma frenética venda massiva. Mr. Black chega ao convencimento de que algo estava muito mal. Eu temia um colapso do mercado, ou algo assim. Mas não havia provas que conduzissem nessa direção. Eu mexo com isto. Chamei a meus amigos e sócios em outras empresas e perguntamos a eles se eles experimentaram uma tendência similar com os seus clientes. Para minha surpresa, alguns admitiram que seus clientes estavam vendendo carteiras muito valiosas. Mas, como eu, estavam na obscuridade, nem ideia do porquê estavam fazendo isso. Eu tenho ganho muito dinheiro para os meus clientes, diz ele. Tinha que saber a razão por que isso estava acontecendo. Com o tempo, se soube a verdade. A partir de um cliente muito rico, com ligações com a indústria de tecnologia da informação. Segundo Mr. Black, o governo havia notificado as pessoas mais ricas do país, advertindo-lhes acerca de um evento catastrófico que implica que é produzido por um sistema de estrela perdida, que passa perigosamente perto do nosso sistema solar interior. Os expertos, os entendidos, predizem que isto vai causar uma destruição global, parecendo-se com um nível de extinção. Aqueles que receberam este conhecimento prévio do evento, juraram guardar segredo. Além disso, vejam só, como que as coisas funcionam. Por terem recebido este aviso, perdem 33% do valor que possuem para o governo, que está utilizando o dinheiro para a sua própria última hora de preparação para Nibiru. E por que eles têm que fazer isto? O governo pode gastar somente na medida de seu próprio dinheiro, sem despertar suspeitas. Disse Mr. Black. E já tem gastado tanto que muitas sobrancelhas estão levantadas, desconfiando de alguma coisa. Pelo que confiam em investidores, por esse motivo, eles confiam nesses investidores independentes e ricos, esses ricos sócios, para finalizar os esforços de preparação de Nibiru. Este cliente em particular, e não posso falar pelos outros, deu a ele um mapa destacando supostas zonas seguras para a construção de refúgios subterrâneos para sobreviver. A informação de Mr. Black
foi confirmada por outros investigadores de Nibiru. Faz alguns anos, John Moore deu a conhecer um mapa semelhante, obtido através de um alto oficial de inteligência naval. Tendo em conta toda a evidência disponível, Mr. Black agora acredita que Nibiru é real. E está construindo ele um refúgio para sua família em uma parte que ele não disse onde está, nos Estados Unidos. O governo, apesar dos melhores intentos, fracassou em manter Nibiru em segredo. Durante décadas, porta-vozes da NASA, como David Morrison, têm utilizado a falsa lógica e provas débeis para argumentar contra a existência de Nibiru, dizendo: se estivesse aí, nós o veríamos. Sem embargo, observadores agudos, os investigadores e os denunciantes têm proporcionado provas suficientes e os dados estatísticos que demonstram que a estrela obscura não é um mito, é um fato. Eu estou lendo o conteúdo da notícia. Não estou dizendo que é a verdade. Mas vocês se lembram que há 2 semanas, mais ou menos, nós começamos a avisar aqui que em junho os Estados Unidos determinaram que todos os seus habitantes se preparassem para eventos cataclísmicos, guardando comida e água. Que depois o Canadá fez a mesma coisa, que depois a Alemanha fez a mesma coisa e 2 dias depois a República Tcheca fez a mesma coisa. Nos últimos 10 dias. Não dizem por quê, não dizem para quê, não dizem qual a causa, mas recomendam aos seus cidadãos que tenham reserva de alimento para 10 dias, de água para 5. O documento da Alemanha, que é uma determinação governamental, é uma lei, tem 69 páginas. E não diz somente isto, arrumar água, arrumar comida. Diz que vai retomar a convocação militar, que estava suspensa desde o fim da guerra. A convocação de militares para o serviço obrigatório. Não dizem como, obviamente, nós já temos notícia, por quê? Não fariam isso, entretanto, se fosse só porque o homem-bomba ameaçou explodir uma bombinha em algum shopping. Agora, na sequência desta, no mesmo site, nós temos o seguinte artigo. Mais evidência. Alemanha preparando-se para a guerra. Recrutamento de médicos. Esse título foi dado pelo rapaz que faz o site. Não necessariamente significa que é uma preparação para a guerra. Mas vejam só. O governo alemão começou a enviar ordens de recrutamento para o serviço militar. As pessoas que estão sendo recrutadas pelo exército são médicos, não são soldados. É preciso informar a um centro militar para iniciar o serviço do exército em 8 dias. E um outro está obrigado a informar em 14 dias. Os avisos de forma clara vêm acompanhados da informação de que os doutores não devem falar disso com ninguém. Agora está muito claro que os governos europeus estão se preparando para a guerra, segundo o autor do artigo. Este recrutamento de médicos se produz menos de uma semana depois que o governo alemão emitiu um documento de 69 páginas a seus cidadãos,
pedindo a acumulação de existências imediatas de alimento e água. E justificou esta ação urgente dizendo, em caso de uma emergência que ameaça nossa existência. Isso está escrito no documento. Um dia depois, a República Tcheca disse aos seus cidadãos para começar a preparar-se para o pior. 5 dias mais tarde, o governo da Finlândia começou em silêncio, dizendo a seus cidadãos, através de conselhos da administração local, para começar a armazenamento de alimentos e água e preparar-se para algo mau. Finlândia. Segunda-feira, 29 de agosto, se informou que Rússia havia mobilizado tropas de exército de sua reserva por primeira vez desde a invasão da Tchecoslováquia em 1968. Ontem, terça-feira, 30 de agosto, se sabe que a mobilização total é, na realidade, de 80 brigadas, cerca de 10 brigadas de tanque, 30 brigadas de rifle de motor, 20 de artilharia e outras 20 brigadas de apoio. Assim que ao redor de 300 mil homens estão envolvidos nisso. Acercaram-se, diz o artigo, diz quem escreveu isso aqui, nós nos acercamos aos nossos contatos no Pentágono, na comunidade de inteligência e no Departamento de Estado. E as respostas que estamos recebendo são muito graves. Segundo o Pentágono, nunca se viu uma mobilização deste tipo na Rússia antes. O tamanho de corte desta mobilização é descrito por funcionários experimentados do Pentágono como assombroso. Segundo 2 fontes diferentes na comunidade de inteligência, várias fontes de inteligência indicam que os russos têm a intenção de tomar medidas, mas não estão seguros se esta ação será na Ucrânia, na Síria ou na Turquia. O temor é que o tamanho desta mobilização possa significar tudo o que já foi dito antes. Que os países estejam se preparando para alguma coisa nesse sentido. E assim, ele vai dando mais detalhes a respeito desta circunstância. Lembrando que pode não ser por uma guerra. Nós não sabemos. A Rússia havia afastado todos os seus barcos do Atlântico Norte. Deu 15 dias para que eles ficassem longe. Não se sabe se é por algum evento cósmico, atmosférico ou até mesmo de natureza militar. O que nós estamos apenas fazendo é dando a vocês a fonte, que agora, vejam só que interessante, agora, essas fontes que estão nesses sites, entre outros que nós pesquisamos, 2 ou 3 dias depois, começam a sair na nossa imprensa, a grande imprensa. Foi notícia da Rede Globo, que a Alemanha disse isso, foi notícia em jornal. Não é alguém num site fazendo marola para ficar famoso e conseguir gente para ler. E não é por brincadeira que governantes de uma nação mandam o seu povo juntar comida. Não é um exercíciozinho. Se soma isso, a notícia sobre este homem do mercado financeiro, e as outras que estão chegando a respeito da realidade deste corpo celeste, nós certamente não vamos saber a verdade. Nós vamos ser atropelados por fatos. Nós aqui, simples mortais, não saberemos qual é o verdadeiro motivo, porque
mesmo que se trate de uma guerra, você nunca sabe quem começou, quem provocou, quem gerou, porque hoje em dia há uma malícia, ou melhor, sempre existiu, né? Mas hoje o poder de comunicação é tão avassalador que as nações, elas criam fatos para justificar agressões. Elas inventam os chamados atentados de falsa bandeira. Elas contratam terroristas para atacarem como se esses terroristas fossem inimigos, mas são financiados por eles. Donald Trump e o próprio Putin acusam Obama e o seu governo de financiar o exército islâmico. Com todas as letras. Vladimir Putin, segundo algumas notícias nestes sites, deu a Putin a oportunidade, ou melhor, Vladimir Putin deu a Obama a oportunidade de contar a verdade, sob pena de ele fazer isto. E estão nesses atritos, contar a verdade sobre essa aproximação. Nós não saberemos a verdade. A mais próximo que nós vamos ter são notícias como estas, que se somam a outras notícias que fazem com que você tenha mais ou menos um perfil de uma possível ocorrência. Mas que fica a critério de cada pessoa interpretá-la da sua forma. Eu lembro aqui, e recomendo a você que nos assiste, você que está em casa e vocês que estão aqui, do estudo que nós fizemos em outubro de 2010. Se não me engano, 27 de outubro. É o estudo número 38. Está disponível no nosso site. Mensagem Fraternal. Este estudo foi feito numa quarta-feira, na qual, na véspera, havia sido declarado o resultado da eleição, que o Partido dos Trabalhadores achava que ia ganhar no primeiro turno, mas que não ganhou. Então houve um segundo turno. E naquela noite, nós apresentamos para as pessoas que estavam assistindo e que estavam presentes documentos que já tinham sido enviados e publicados no Diário Oficial, restabelecendo um convênio com um determinado instituto para a aplicação do aborto no país. O mesmo governo cuja candidata na época foi a uma igreja evangélica no Rio de Janeiro, depois de toda uma celeuma, dizendo que ela era abortista, que eles queriam defender o aborto, ela foi lá de pé junto jurar que ela não ia fazer isso nunca. E foi falar com o bispo para tranquilizar as áreas religiosas contra o aborto, a fim de que a apoiasse, que ela não faria. E cinicamente, já tinha mandado para a imprensa oficial a publicação da renovação do convênio, que significa financiamento, para o instituto responsável pela implantação de uma campanha abortista no Brasil. Denunciamos isso no dia, está no estudo, a partir do minuto 39. Por quê? Porque estamos tratando da questão 101, a questão que fala dos espíritos imperfeitos, que Kardec nos apresenta como espíritos que têm determinadas tendências. Que tendências eram estas? O predomínio da matéria sobre o espírito, a ausência de noções a respeito da divindade, o desejo de fazer o mal. E naquela ocasião ainda não havia se definido a eleição, porque havia um segundo turno. Nós dissemos aqui com todas as letras que cada um vote em quem quiser. Mas que alguém que começou a sua vida pública
explodindo bancos, matando pessoas, como terrorista, não teria um bom currículo para governar, pelo menos com o meu voto, a nação em nome de valores que ela mesma mente, como mentia naquele dia, em que foi a igreja dizer que ela era contra. Não acreditavam que iam ter um segundo turno. Tão arrogantes sempre foram eles, que já estavam contando que ela ia ser eleita na próxima semana e que já tinha lá o convênio, já estava aprovado. E nós mostramos os documentos e pusemos os documentos no estudo para quem quisesse avaliar e ir lá ver. Sem falar na demanda judicial que ela estava movendo contra o Brasil, ela, pedindo indenização. A candidata. Então nós falamos com todas as letras no estudo a respeito de que nós somos livres para escolher. Mas que se nós pensarmos a respeito, nós poderíamos evitar aquilo que não foi evitado e que produziu o que nós estamos vendo e que gerou todo o processo de sucateamento da nação. Mas não como inimiga, não como pessoa que a gente não respeite, não. Mas como defensoras de valores e ideais que não são aqueles que dizem ser, não são. Todos estes, inclusive aqueles que defenderam a presidente no Senado e no procedimento de impeachment, todos estes, que fizeram tudo isso para chegarmos a esse depois de 108 dias de embates ferrenhos e gastos terríveis para uma nação endividada como a nossa, que procuram, que admiram os regimes ditatoriais e se travestem de democratas. É tão incompatível um discurso com as opções que fazem, que qualquer pessoa que tivesse um pouquinho de juízo perceberia isto. Que, se eles fizessem, estes que defendem esses regimes ditatoriais, que estão aqui no Brasil, em plena democracia, querendo implantar no Brasil esse mesmo tipo de regime, se eles estivessem nesses lugares, nesses países, fazendo o que fizeram com as empresas e as indústrias nacionais daqueles países, todos eles já tinham sido fuzilados. Como traidores da pátria, como costumam fazer nestas nações. Costumam fazer. Por muito menos. E todos os que, como ela, puderam voltar, puderam se candidatar e foram eleitos, todos os seus cúmplices e apaniguados, seus amigos, estão na cadeia por corrupção. Faltando um ou outro, mas que também vai acabar lá. E não foi ditadura que aprendeu agora, porque ela diz que ela era democrata e que a ditadura aprendeu. E agora? Vai dizer como eles estão, querendo, que agora é a ditadura que está fazendo isso com ela? É uma triste jornada de quem começa como terrorista, perseguida pelos delitos que cometeu, e termina como uma presidente deposta pela ação legítima da organização legal, da mesma nação, por péssimo exemplo. E não só foi por causa disto que estavam acusando, porque isso foi o pouco que pôde ser dito com provas, mas que no curso desse processamento, o restante que surgiu, daria para fazer 50 impeachments, um atrás do outro.
Então, neste programa de 2010, nós já estávamos falando, não porque somos videntes, magos, mas porque é óbvio que qualquer criança pode entender isto. Que este procedimento não chegaria a bom termo. Felizmente, por enquanto, que se saiba, nós ainda estamos em um ambiente pacífico. E não é por falta de promessas deles mesmos, em interromper vias, fazer arruaças, que é a linguagem daqueles que não conhecem outros argumentos. Estas leis que foram importantes para fundamentar isto não são ditadura. E olha que coisa interessante, um desses países, hoje, rompeu relações diplomáticas com o Brasil. Acho que a Venezuela chamou o embaixador, fechou a representação diplomática no Brasil. Deve ter sido, na verdade, uma medida de economia, porque eles não têm, acho que, dinheiro nem para pagar aluguel da representação diplomática aqui, como se isso fosse uma coisa assim muito preocupante. Agora, lamento dizer, mas é um fato. Todos vocês que votaram neste tipo de representação são coautores do desastre. Você que botou lá o seu número, é tão grave que os candidatos desse partido agora, se eles fogem do vermelho, as suas propagandas não têm o vermelho, não tem a estrela, não são mais. Eles têm o número 13, que é o partido desse, que ainda existe, mas se Deus quiser vai ser extinto. Mas não dizem, têm vergonha, porque sabem. E você que está desempregado, porque votou também neste caminho, sabe por que você está na rua? Porque dinheiro seu, dinheiro de todos nós, foi desviado para Cuba, para portos em Angola, para obras faraônicas em outros lugares destes governos. Sem a aquiescência do Congresso, inclusive, como disseram alguns dos representantes do povo, em documentos secretos. Todos aqueles que, por ideal, por comodismo, por interesse, por defenderem o seu bolsinho, votaram nisto, puseram essas pessoas lá, são também corresponsáveis pela tragédia. Não importa em que nível social se encontrem. E certamente vai ser difícil encontrar alguém que agora assuma que fez. Mas eu não estou dizendo isso para que a pessoa se sinta envergonhada, mas para que ela aprenda. Aprenda. Da próxima vez. Aprenda. Não há vergonha errar, vergonha é repetir o erro. Mas, há 6 anos atrás, está aqui no estudo número 38, a abordagem que fizemos a respeito. Nesta sala. Com todas as letras. E que poderia ter evitado tudo o que estamos enfrentando hoje. Evitado este esforço homérico para que nós não chegássemos a uma condição absoluta de insolvência. Como nação. Depois de termos chegado a lugares muito luminosos do ponto de vista das possibilidades, não é? Então, quando contamos para vocês estas coisas, não queremos que vocês nos aceitem como verdade absoluta. Estamos contando isto para que pensem. Analisem estas coisas, pesquisem. Temos inteligência. Na medida em que atingimos o nível humano da existência, temos inteligência para isto.
Ai, mas se acontecer alguma coisa, vai ser uma tragédia. Ué, já não estamos numa tragédia, sem acontecer nem a guerra, nem algum evento cataclísmico. Não estamos? Agora, nós não devemos trabalhar com isto como pessoas que se desesperem. Estamos na Terra em missão. A sua missão não é se esconder debaixo da cama. A sua missão é fazer o melhor que você pode para o equilíbrio. Não só de uma sociedade em termos políticos, porque não é isso que estamos aqui nos indispondo. Porque existem pessoas de todos os setores da política que são muito honrados. Da direita, do centro, da esquerda. São pessoas de muito valor, corretíssimas. Como também de todas as vertentes existem aqueles que são larápios. Mas nós precisamos aprender a discernir. Existem aqueles que fajutam informações na internet para gerar pânico. E existem pessoas que estão informando o que sabem, para que as pessoas despertem. Nós fizemos no nosso seminário uma abordagem sobre a distorção cognitiva. O que é a distorção cognitiva? Que é justamente aquela forma acomodada de dizer, não, isso não vai acontecer. Não, isso é mentira. Essa é a distorção cognitiva que impede que a pessoa abra os olhos e veja o que está no seu nariz. Daí não queremos que vocês interpretem que estamos lendo isto porque somos arautos da tragédia. Estamos lendo isso porque, bem ou mal, nós poderemos fazer alguma coisa. Primeiro, alertando. Segundo, entendendo que, como nós aprendemos que não vamos morrer, não importa se com Nibiru, se com bomba americana, russa, alemã, francesa, com inundação, com terremoto, não importa, nada vai nos matar. Nosso espírito é indestrutível. Portanto, que a nossa vida preste para alguma coisa positiva. Que ela possa ser uma forma de agir que dê segurança, que dê força, que dê apoio para os que não têm o conhecimento que a gente já pode, pelo menos, debruçar sobre ele. É por isso que nós falamos sobre isto. Cada um vai poder fazer o que quiser. Eu não tenho nenhuma responsabilidade se amanhã você comprar uma pá, uma picareta e começar a fazer um buraco no fundo do quintal da sua casa. Problema seu. Ou então tirar o dinheiro do banco e enfiar embaixo do colchão. Ou então comprar um caminhão-pipa e deixar na garagem cheio d'água para uma emergência. Essa é uma opção de cada pessoa. Agora, eu digo a você, quando eu fico sabendo disso, eu pessoalmente não me preocupo com a minha vida física. Não me preocupo com o meu corpo. Me preocupo com a minha alma. Se o meu corpo está a serviço do que ela acha que deve estar. E me preocupo se eu vou ficar preso a estas coisas, que parece ser a raiz de muita gente. Ah, você tem dinheiro do banco, você tem carro na garagem, você tem recursos que você está preso a eles. Tá bom. Se isso for verdade, você terá um problema muito grande. Se isso não for verdade, você continua com os mesmos problemas que tem hoje. Medo que alguém te roube, medo de perder, medo de ficar com menos, onde investir mais. Você continuará com os mesmos problemas. Mas se isso for verdade, tudo que você tem não terá nenhum sentido na sua vida. É aí que você vai saber se você realmente é bom. É aí que você vai ser realmente testado. Se você aprendeu com os ensinamentos que acha que defende. Estas opções a vida vai dar para todos nós.
nas diversas circunstâncias que podem surgir destes eventos. Pode não passar nada, pode ser, mas pode acontecer, seja Nibiru, seja a guerra, seja a alteração atmosférica, e se acontecer? Você vai correr para o banco? E se você tirar todo o dinheiro do banco e deixar em casa, você vai fazer o que com ele? Vai correr atrás do inquilino que não está pagando o seu aluguel? Vai procurar a justiça numa ação trabalhista? Como vai ser? É por isso que é importante a gente saber antes. Porque com isso a gente tem condições de relativizar as coisas. Relativizar quer dizer não tornar absolutas coisas que são transitórias. Viver sim dentro da retidão, viver com os recursos que você possui, valorizar os centavos que você lutou para ganhar, isso sim é óbvio. Mas viver cortando as raízes que você tem. Você está com os pés na terra, mas tem raízes que te amarram a ela? Cuidado. Isso é complicado na hora de uma emergência. Nós temos um amigo que está aqui dentro hoje. Ele me disse, ele trabalha numa empresa multinacional. Ele me disse que na empresa onde ele trabalha, que não tem a sede no Brasil, tem a sede fora do Brasil. Todos os funcionários foram obrigados a fornecer ao fazer um cadastro ou fazer um tipo de inscrição definindo rota, não sei se é rota de fuga ou se é... Fala. Deixando um telefone celular para... A gente foi recomendado para a gente deixar o telefone celular em caso de algum desastre ou em caso de algum problema crítico em que a empresa não consegue te encontrar. Isso. Ou seja, uma empresa multinacional que não tem sede aqui, tem sede num outro país, orientando os seus funcionários desses outros países que não tem nada a ver com ela lá na matriz, que a matriz é americana, para que todos os seus funcionários deixassem um telefone celular pessoal para qualquer caso de situação de localização emergente. E aqueles que não deixaram o seu celular nessa campanha, tinham que depois procurar o seu supervisor, o seu chefe, para fazer este cadastramento com ele diretamente. Leonardo. André, gostaria de fazer uma pergunta que está há muito tempo na minha cabeça, agora é a ocasião. Foi dito e profetizado que o Brasil seria a pátria do Evangelho. Eu acredito, mas tem um paradoxo muito grande. Como é que uma nação que nem o Brasil, elucidado por muitos centros espíritas, consegue ser enganado de uma forma oposta, diametralmente oposta, que não acontece nos outros países? Não deveria ser, é um paradoxo. Gostaria de me dar... Entendi o que você quer dizer. Agora, estamos observando uma realidade que aparentemente é paradoxal, mas que é uma realidade que está sendo observada em inúmeros países do mundo, nesse momento, na Terra. Ou seja, faz parte dessa transição, faz parte desse processo, não apenas no Brasil, mas em todos, este desequilíbrio de valores. Nós temos Portugal em um estado calamitoso, politicamente falando. Espanha num estado calamitoso, politicamente falando. E economicamente falando. Nós temos a Grécia num estado terrível.
problemas financeiros e políticos na Itália. Tivemos agora recentemente a Grã-Bretanha escolhendo pelo seu povo sair da União Europeia, porque se fosse pelos seus políticos ela estaria junto. Nós temos os americanos passando por problemas gravíssimos em questões de corrupção, de interesses, de misérias, de sofrimento. Ou seja, o que nós estamos observando é que parece como uma maneira de dar a essas comunidades a chance do amadurecimento, permitir que valores ou desvalores questionáveis sejam entronizados como governos, como representantes, para que, naturalmente, dessa experiência, nós tivéssemos o aprendizado. Porque, em verdade, e você vai encontrar isso, Leonardo, no último e penúltimo e último capítulo do livro que leva o nome que você citou aqui, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, com o advento da República, quando Dom Pedro II é deposto e a nacionalidade brasileira assume o governo por si mesma, não mais como um paizão tomando conta de todo mundo, os espíritos indicam que estava autorizado pelos espíritos superiores o estágio do crescimento adolescente e adulto da jovem nação, para que ela aprendesse nos embates da inteligência, nos embates dos direitos, a ela construir o seu caminho. Ela havia sido ajudada, como pai e mãe ajudam o filho até a adolescência, mas chega um momento em que o filho começa a ter que viver por conta também para ele desenvolver a sua capacidade. E é exatamente isto que os espíritos estão permitindo que aconteça conosco, desde aquela época, não é agora. E qual foi a nossa postura? Nós vimos todo este processo acontecendo. E, de uma maneira diferente, por exemplo, da Venezuela, que está numa situação extremamente difícil, ou de outras nações que resolveram fazer outras coisas, nós estivemos pressionando de outra maneira, pacificamente e de uma certa pressão que redundou numa ruptura pacífica, ou numa imposição da lei sobre o oportunismo. Isso quer dizer o quê? Espiritualmente falando. Os homens e mulheres que hoje estão compondo uma nacionalidade, não importa que religião possuam, estão lúcidos para saberem escolher o destino. Mesmo que precisem passar por uma situação de trauma institucional ou trauma governamental, não institucional, governamental. Tira um, não está dando certo, não correspondeu, não fez o que devia, não vamos para a rua pôr fogo, não vamos pedir para que os tanques venham e destruam, não vamos fechar as instituições, não, vamos dar a elas o valor que elas precisam ter e vamos fazê-las valer. Isto significa maturidade, crescimento, é pacifismo ativo. Aquele pacifismo que você luta por valores, você não fica acomodado em casa esperando que os tanques façam por você o que você deveria estar fazendo. Não. Essas são coisas que nós aprenderemos nessas circunstâncias. E isso está acontecendo também nesses outros países. Hoje, por exemplo, o primeiro-ministro da Espanha não teve a recondução pelo voto dos seus pares a uma possível reeleição. Mariano Rajoy não poderá ser de novo conduzido a ser primeiro-ministro da Espanha, porque as pessoas não aprovaram, os seus pares não o aprovaram. Não está bom. O esforço maluco, vamos dizer assim, do próprio candidato americano, Donald Trump, que surge com toda a sua polêmica,
mas que é uma oposição à mesmice de décadas e décadas e décadas de um projeto criminoso de poder também, que é o que acontece nos Estados Unidos, ele é a única opção. E que está tentando com a sua... E por que ele é? Porque ele é bilionário. Porque se ele não tivesse o dinheiro que tem, já tinham devorado-o também. Já tinham se imposto sobre ele, já tinham feito ele algum bonequinho de canto de sala. Mas como ele não está de rabo preso, ele pode fazer o que ele quer, porque ele tem cacife, ele lá então é o espinho no pé dos que queriam manter as coisas como sempre foram. E então o que eles fazem? Eles fazem uma propaganda ridicularizando o seu opositor. Como se ele fosse um maluco, um demente, como este partido que hoje foi tirado do poder falou para o mundo todo que nós estávamos fazendo com ele. Golpismo, tirando do poder uma pessoa eleita, licitamente. Eles não falaram que eles roubaram o que roubaram, que eles são os bandidos. Eles falaram que estavam sendo vítimas, coitadinhos deles. É muito semelhante ao procedimento que a gente está vendo acontecer no governo americano. Aparece lá a esposa do ex-presidente, duplamente presidente, que agora vai ser a candidata para continuar essa tradição. Isso é quase um império, sob o nome de democracia. Isso não é democracia. Isso é uma monarquia, com outro nome. É. Então, o que você vê, quem se levanta contra este sistema, esse é o louco, esse é o maluco, esse é o depravado. Vocês se lembram o que fizeram com aquele presidente do Fundo Monetário Internacional? Strauss-Kahn? Prenderam no aeroporto, prenderam no voo, dizendo que ele havia estuprado uma camareira no hotel. Tiraram ele do Fundo Monetário Internacional, puseram uma francesa. E depois ele foi absolvido. Ele foi absolvido pela lei. Mas o que queriam fazer com ele? Tirá-lo, porque ele era um peão que não andava como queriam que andasse. E puseram alguém que faz parte do esquema. Vocês não viram aqui que o Mr. Black disse que o governo americano entrou em contato com os mais ricos para avisá-los do que vai acontecer? Então, e não é justo que eles façam isso? Claro que é, porque esses caras são os que os abastecem. Então, fazem parte de um clube. É o Bilderberg, Skill and Bones, para falar só de alguns. Trilateral, relações internacionais, relações exteriores. São membros de uma mesma cúpula, que se ajudam para certos objetivos. Então, isto é uma característica atual desse momento. Espera aí só um pouquinho, Leonardo, deixa chegar o microfone. Fala. Quando jovem, era apaixonado do Dostoiévski, Delito e Castigo. Como é que podes entender que tamanho delito que eu assisti nesses 13 anos de governo atuante possa ser a pena, o impeachment, e não o castigo que deveria merecer? Sim. Acontece que nós estamos tratando aqui de coisas espirituais. Se nós tivermos este tipo de segmento, é porque nós tínhamos que ter alguma coisa a ver com ele. Por algum motivo nós tínhamos que passar por isso também. É da lei. Nós temos que aprender com estas coisas. Agora, isto não significa que estas pessoas não tenham que prestar contas. Né? Elas terão, individualmente ou coletivamente, terão que prestar contas. É muito abundante o número de exemplos na doutrina espírita
de coletividades que depois de algum tempo tiveram que voltar em situações de dificuldade. Por exemplo, nós encontramos a trajetória terrível da escravidão africana, que arranca da sua terra os jovens, os fortes, as mulheres e leva para trabalhar como mão de obra barata, como animal, nas fazendas dos poderosos. Mas quem eram os espíritos que naquela época estavam renascendo lá, diante de um projeto de evolução que ia passar pelo escravagismo? Quem eram aqueles homens vigorosos, guerreiros, que estavam lá? Segundo os espíritos, boa parte deles eram os militares romanos, os invasores de cidades, os depredadores das coletividades daquele período, e que haviam renascido em uma situação pior para que, submetidos ao sistema escravagista, agora aprendessem a obedecer e colhessem os malefícios que fizeram. Então, vejam só, a reencarnação garante para todos, não o processo de vingança, mas o processo de educação, que às vezes precisa do sofrimento. Então, se você estabelecer um paralelo, nós estamos sempre buscando que os maus paguem pelos seus erros. Por isso que nós temos penitenciárias. Mas a bondade divina está sempre buscando que os maus acertem, se arrependam do que fizeram, corrijam o que fizeram e se tornem pessoas boas. É uma diferença muito grande entre a nossa visão da justiça e a visão divina da justiça. Vamos chegar lá, certamente, mas precisamos ainda mostrar com exemplos que agora o que é mais interessante é que a gente conserte e prospere, moral, material, socialmente, do que apenas nos dediquemos a simplesmente punir. Punir com o desejo de ver sofrer. Só isso. Não. Precisamos fazer as coisas de uma outra maneira. Porque isso também vai mostrar qual é a nossa natureza espiritual. Se somos apenas bichos que andam de maneira bípede, ou se já somos candidatos a espíritos que mudam o enfoque das coisas, né? Ele aqui, depois ela. Outra, como é que ficaria, teria uma explicação, esconder debaixo da terra e guardar o seu dinheiro? Bem, Valdiner, isso é uma pergunta que a gente deveria também, fazer para nós. A gente acredita em certas coisas, mas será que a gente vive conforme a gente acredita? Não são só os que têm milhões, somos nós. Pessoas que temos pouco, nós vivemos de acordo com o que acreditamos? Porque o problema deles não é diferente do nosso problema. E eu não coloco você só nessa situação, me coloco a partir de mim mesmo, como um questionamento que nós deveremos fazer para nós. Não é? Nós temos ambições, nós temos lutas honrosas, nós temos sonhos, para nós queremos realizá-los. Mas quando nós vamos realizá-los, será que nós fazemos tudo o que é correto? Será que nós agimos da melhor maneira? Agora, por exemplo, esses que você cita, os 300 mil que a notícia nos dá como soldados, eles são soldados, eles estão no emprego. Como ele pode dizer para o seu comandante, eu sou cristão ortodoxo, não vou pegar na arma? Então ele não pode ser soldado. Ele não pode ganhar do exército para fazer isto. Não é? Agora, você, por exemplo, tem uma atividade profissional de defender pessoas que cometeram crimes. Você vai dizer que você não vai defender? O médico que tem que
operar um malfeitor que produziu vítimas e que foi ferido, vai dizer, não, eu não opero você porque você é um bandido? Ou ele tem que ter um dever profissional que não veja se a pessoa tem mérito ou demérito, mas é um ser humano. Ou seja, são todas estas as questões que se aplicam não só a estes, nem só aqueles que fazem buraco no chão para se esconder em casas boas, protegidas, a todos nós. Agora, uma coisa é bom a gente pensar nisso que você está falando, que é o seguinte: vamos considerar que esse é um processo de reforma. A reforma da terra. A terra está do jeito que está, naturalmente pelo egoísmo, pela vaidade, pelo poder. As pessoas que estão hoje com essa quantidade mínima de gente, contando com tanto recurso e a terra na miséria, não podem ser inocentes. Elas são corresponsáveis. Agora, você imagina que no projeto cósmico de reforma da Terra, Deus estabelece um plano de transformar a humanidade para que depois o mundo seja melhor do que era antes. Você acha que se Deus exterminar todo mundo, por um cataclisma que seja, e esse cataclisma não atingir os que se enterraram porque tinham dinheiro, e eles sobreviverem, que mundo que eles vão construir? Depois. Que mundo? Esse que nós já temos. Porque este mundo é o reflexo do que eles são. E se eles forem os únicos que sobreviverem, o mundo que eles vão reconstruir não é diferente desse que nós já temos. Ou seja, há um equívoco da divindade. Um equívoco brutal dos planos. Se nós imaginarmos que o simples fato de você ter dinheiro, escavar uma montanha e lá você implantar a sua família, vai perfeitamente te salvar para você voltar depois à superfície como o procriador mor de uma nova raça. Não. Não é assim que funciona. Pode ser que essas pessoas estão gastando todo o dinheiro que têm para construir o seu túmulo luxuoso dentro de uma montanha e morrerem lá. O homem é muito prepotente, ele não construiu o inafundável, o maior navio do mundo, que nunca ia afundar. Não completou a primeira viagem. E afundou, matou quase todo mundo. Ou seja, a gente está sempre fazendo a arrogância pagar o preço da vergonha. Porque é isso que acontece com o arrogante, mas a gente não aprende com isto. Então, estas opções, nós deveríamos estar sabendo. Que coisa mais linda? Alguém que tenha bilhões, dizendo, olha, eu devia ter feito bem para as pessoas antes, mas eu vou pegar esses meus bilhões e eu vou fazer obras que possam ajudar as pessoas, eu vou pelo menos dar pão para essas pessoas comerem um dia. Tem pessoas que têm dinheiro suficiente para matar sozinhas a fome da terra. O que seria isto em uma vida de Fausto, de gastança? O que seria depois de velho? Mas essas pessoas não acordam para esses valores. Preferem, não, eu vou juntar, eu vou levar tudo lá para baixo também, meu ouro, minha prata, meus dinheiro, meus títulos. Tá? E perde a chance de desprender-se. Porque não acreditam na morte. Estão tentando, e existe nos Estados Unidos todo aquele processo de criogenia. Gente que está pagando para deixar o corpo congelado por 50 anos, para que depois, quando a ciência estiver mais evoluída, descongele o rapaz e põe a vida nele de novo. Quer dizer, coisa de alucinado. Mas que para eles faz sentido. Mais do que uma religião. Agora, a nossa forma de entender, a fé, é diferente da deles. Porque existe o quê? Para eles, um formalismo.
A fé para essas pessoas é formal, é ir na catedral, é ir na religião, é professar os cânticos, é cantar no dia e no horário. O resto é ganhar dinheiro. É assim que funciona. Então, a maneira prática, pragmática da mente anglo-saxã separa as coisas. Eles são assim como profissionais da crença. Para eles, inclusive, é interessante. Para eles, é perfeitamente normal que os médiuns sejam remunerados, que recebam dinheiro para ser médiuns. A Inglaterra tem até sindicato, carteirinha. E eles não acham estranho isso, porque eles estão acostumados a viver uma vida onde tudo é pago. Eles estranham você não aceitar nada deles. Então, é uma mentalidade. Para eles, esse mesmo Jesus não é o Jesus descalço, o Jesus que andou na Palestina passando fome. É o Jesus da catedral lá, dourada, poderoso, iluminado, aquele senhor que está lá em cima do altar. Então, eles se dão bem com isto. Por isso que nós não temos como dizer, mas será que eles não têm? Cada um faz o que tem a sua ideia predominante dentro de si, a maneira de entender. E é por isso que lá na Bíblia, ou dos evangelhos canônicos, no de Mateus você encontra o capítulo 24 ou 25, que fala sobre o juízo final, a separação. Que o Senhor vem e se coloca diante das nações e coloca as nações diante dele para separar os bodes da ovelha, os joio do trigo, e muda a posição para a direita ou para a esquerda, dependendo de como se conduziram. Não de que religião eram, se fizeram ou não fizeram, se deram ou não deram. Como eles mudaram a si mesmos, entende? Então, ao invés de a gente ficar questionando por que esses caras que têm trilhões de dólares não fazem o bem, vamos pensar por que a gente não vende uma pizza. Não, a coisa está preta. A coisa está difícil, por que eu vou? Nós tivemos aqui, eu já contei, por amor, fomos fazer um evento para ajudar uma instituição nobilíssima a conseguir mais receita diante dessa crise. E fizemos a pintura mediúnica e doamos todos os quadros, as telas, as tintas. E depois essas telas, 4 delas que foram pintadas durante a minha palestra, foram leiloadas. E o valor maior do lance era o vencedor. Tudo bem. Então deveria ter pelo menos só um lance para cada tela. Um só. Não. Para cada tela tinha no mínimo 10 lances. 10 lances. Todos os que estavam lá faziam parte dessa instituição. Não era ninguém daqui. Era deles mesmo. Era um trabalho para que eles conseguissem mais recursos. Ou seja, se para uma tela você tem 10 lances, você tem pelo menos 10 pessoas que disseram num papelzinho que estavam dispostos a pagar 80, 150, 200, 400, 800 por aquela tela. Ou seja, dinheiro que eles tinham. Senão não teriam dado lance, porque se o lance deles é o vencedor, eles tinham que pagar isto. Eles sabiam disto. Agora, o lance vencedor foi de 1.000. Ah, ótimo. Um ganhou 1.000. E os outros 9, por que não deram? Por que não deram? Se lançaram num pedaço de papel que eles tinham para trocar por um pedaço de pano pintado, aquele montante que eles declararam ali, por que eles não deram por amor? Não é estranho que a gente negocie e tenha dificuldade de dar? E assim foi com as 4 telas. Que o maior lance foi o vencedor. Mas todas elas, se aquelas pessoas que deram lances intermediários, que foram os derrotados, pusessem a mão no bolso e oferecessem aquele montante, que para eles teriam que pagar se ganhassem, isso é dinheiro que eles tinham. Ou não? Eu aviso, olha, eu quero concorrer a essa tela e ofereço por ela R$800.
Se ninguém oferecer 850, 830, 820, eu vou ter que pagar 800 conto pela tela. Ah, não, o outro gostou mais da tela, ofereceu 1.000. Tá bom, ai, que bom, ele vai pagar 1.000, eu vou ficar sem a tela. Pô, mas você não está fazendo parte de um movimento para ajudar a instituição a sair de uma situação difícil? Você disse que tinha 800, por que você pelo menos não deu metade? Que não seja 800, tudo bem, você não vai levar a tela mesmo. Mas, pô, eu dei um lance de 800, não ganhei, mas eu quero ajudar vocês. Eu tinha 800 para dar, mas eu vou dar 400, tá bom? Puxa vida. Não é estranho? E eu não estou falando de soldado, não estou falando de governante, eu estou falando de membros de uma instituição espírita. Mas a gente está longe ainda para entender as coisas, né? Ela está, antes de a gente passar para os telespectadores. Não, essa conversa toda, né, me fez lembrar um filme que eu assisti, domingo, Ben-Hur. Eu não tinha visto o original. E trata justamente dessa questão da reforma íntima, que começa dentro de casa, porque é a história de 2 irmãos, que um é judeu, o outro é romano, né, a mentalidade deles sobre a vida, e uma hora que eles tiveram que acertar as contas, porque a família estava afundando. Então, é muito interessante, é muito bonito. Sim. E envolve os fundamentos de Jesus. Então, englobou tudo e é uma história muito linda que vale a pena ver. Ele foi lançado recentemente, né? Isso. Essa versão moderna, né? Isso. Isso aí. Obrigado pela lembrança. Eu me recordo agora de um vídeo que um companheiro nosso nos passou, que é muito bonito. Um homem, que não é aqui no Brasil, acho que é lá em alguma nação da Oceania, da Ásia. Ele ia nas clínicas de aborto recolher os fetos e enterrá-los. Ele ia então nesses lugares em que as mulheres matavam seus filhos e que ao invés de jogarem esses seres no esgoto ou em sacos que depois iam para o lixo, nos lixões, ele recolhia, tinha um terreno, que eu acho que era dele, e ele então cavava o buraco e depositava o feto, que ele não sabia de quem era, não sabia pai e mãe, e depositava ali. Dava um sepultamento digno. E fazia isso com o seu próprio recurso, ele era pobre. Com o seu próprio desejo de fazer algo de bom por alguém que já não tinha mais nem vida física. E para a surpresa dele, quando as pessoas começaram a saber que ele fazia isso, ele começou a ser procurado por muitas mulheres arrependidas de terem matado seus filhos, que pediam para orar em qualquer daquelas covas. Pediam para orar por aquele ser que ela tirou do seu útero e que depois amadureceu, se arrependeu, mas não se perdoou. Então você vê que coisa mais sem valor, segundo as nossas concepções, né? Um buraco no chão, sem nome, que alguém desconhecido, que não tem nenhuma ligação com aquele pequeno corpo, foi buscar para ter trabalho, sepultá-lo, isoladamente, como se fosse um ser que nós amamos, da nossa família, pelo simples desejo de dar a estes espíritos um lugar para o seu corpo. E isto gerar esta reação. Pessoas começaram a se juntar para financiá-lo, para ajudá-lo a ter recurso para fazer isto mais vezes. Não que ele tenha feito isso para ninguém nem sabia o que ele estava fazendo. Mas as pessoas que se arrependeram de terem abortado, agora tinham onde ir pedir desculpa. Não era mais procurar um esgoto, procurar uma boca de lobo, procurar um lixão qualquer. Isso enobrece o ser humano.
Este vídeo está espalhado pelo mundo em vários lugares. Vocês que pesquisarem vão encontrar. E eles são muito bonitos. Como também o Felipe nos mandou hoje um vídeo de uma cidade em cima do lixão, um bairro afastadíssimo, pessoas muito miseráveis, e dali, daquele bairro que foi construído em cima do lixo, com os caminhões de lixo chegando, crianças tocando instrumentos e formando uma orquestra sinfônica. Com o amparo de alguns idealistas que fizeram com que elas aprendessem, dali mesmo do lixo. Existe muita coisa linda, Luciana, queridos irmãos, queridas irmãs. É que às vezes a gente nem dá valor para aquele pequeno gesto que a gente tem. Existia uma novela muito tempo atrás, quando as novelas eram boas, se chamava Camomila e Bem Me Quer. O ator principal, põe aí, Ana Paula, por favor. Camomila e Bem Me Quer. Uma novela do fim da década de 60. Cláudio Corrêa e Castro era o ator principal. Já desencarnado há muito tempo. Foi produzida pela Rede Tupi entre outubro de 1972 e março de 73. Desculpa, era Gianfrancesco Guarnieri, eram os dois que estavam sempre nessas novelas. Gianfrancesco Guarnieri, ele faz parte desta história. E tinha o Cláudio Corrêa e Castro, que era o tio Romão. E esse homem, ele vivia modestamente, morava numa pensão, Cláudio Corrêa e Castro. E as pessoas iam conversar com ele e diziam, saíam de lá melhores, saíam de lá felizes. E ele dava sempre um chá para a pessoa tomar enquanto conversava, ele fazia um chá. E as pessoas achavam que o chá tinha algum poder mágico. E passaram a ir falar com ele, procurar o homem, porque queriam tomar aquele líquido milagroso. Então a novela vai o tempo todo, tem o neurastênico, tem o frustrado, tem o violento, o raivoso, e o homem lá, paciente, com calma. Até que um dia acontece dele desaparecer da cidade, ele desaparece e vai embora. E ninguém descobre o seu segredo. Até que vão ao quarto do homem, no pequeno armarinho que é onde ele tinha as coisas, ele tinha deixado lá a caneca e as folhinhas do chá que ele dava para as pessoas. Era apenas camomila. Camomila era a planta. Mas enquanto ele dava o chá para a pessoa, ele conversava com a pessoa desabafava. A pessoa contava suas tragédias, ele a ouvia, ele era carinhoso. Então, ele dava o chá de camomila e ao mesmo tempo dava o Bem Me Quer, que era o que fazia a pessoa melhorar. Esse era o mistério dele. Então você vê, né, uma novela de 72, são mais de 40 anos, falando de coisas simples, que feitas de uma forma positiva, mudam a vida dos outros. A Raquel Rosa, lá de Itanhaém, diz assim, olha, eu sei que esse não é o assunto, mas a minha sogra tinha um cão bem idoso, ele tinha mais ou menos 18 anos e ficou doente, ficou doente graças à enfermidade, tinha evacuações em sangue, e assim foi se agravando, tanto que ele já havia perdido os movimentos da sua parte traseira. Então ela decidiu fazer a eutanásia. Vamos lá, vamos entender isto. Minha dúvida é se ela interrompeu erroneamente o sofrimento de seu cachorro, ou se ela agiu de maneira caridosa. Vamos pensar uma coisa, se não fosse um cachorro, se fosse um filho, a pergunta continua a mesma. Talvez o coração de mãe possa pensar, mas ele está sofrendo, vou matá-lo. Será? Ou vai pensar assim, puxa, está sofrendo, mas eu vou pedir a Deus que o ajude, eu vou fazer tudo o que eu puder para diminuir o sofrimento. Não pode existir amor como recomendado pelas leis do universo, onde haja a infração
de leis que precisam ter o seu curso, independentemente do nosso estado emocional de desgaste. Porque, de verdade, se você perguntar para aquele seu filho se ele quer que você o mate, provavelmente ele vai dizer que não. Não é? Ele quer que você esteja com ele. Fica comigo. Não me deixa sozinho. Outra coisa é o desgaste que uma enfermidade prolongada produz na família, produz na pessoa que ama. Mas isso é o ônus do amor. Nós estamos acostumados a amar só quando há vento a favor. Mas nós precisamos testar o nosso amor na adversidade, na dificuldade. Nós passamos em nossa casa por uma experiência como esta. Não quero dizer que o que fizemos está certo e o que ela fez está errado. Mas nós tínhamos um cachorro que parecia um bezerro. Foi ficando grande, um Rottweiler. Chegou em casa pequenininho. Nós não o trouxemos, quem trouxe foi uma outra pessoa que morava na casa. Que depois foi embora e deixou a herança o cachorro. E nós cuidávamos dele, mas ele foi ficando tão grande, que já não dava mais para andar com ele na rua, porque ele podia investir em qualquer pessoa e a gente não ia ter como segurá-lo. E ele foi envelhecendo, apesar de ser bem cuidado, acabou ficando doente. Levávamos no veterinário, fazíamos o que era possível, dávamos remédio, e ele foi ficando enfermo. E já não conseguia mais andar, praticamente. Gemia. Então o meu sogro disse assim: amanhã eu vou levar o cachorro para ser sacrificado. Já tem o cemitério de cachorros onde eu vou fazer o enterro. Era a maneira de ele entender. Ele não é espírita. Apesar de ser uma excelente pessoa, um homem generosíssimo, mas para ele que não tem conhecimento desses laços, para ele isso é mais um bicho que está lá, que está sofrendo, então a gente mata para aliviar a dor dele. Aí então nós dissemos, era uma terça-feira, à noite, dia em que em casa eu e minha esposa fazemos o evangelho no lar. Durante o evangelho, nós fizemos uma oração. Pedimos a Deus que nós éramos tão gratos a esse irmão que estava ali sofrendo, que nós estávamos cuidando o máximo que podíamos para que ele não sofresse, mas que nós não queríamos tirar a vida dele como a última demonstração de um amor que significa matar. Que se fosse possível, para evitar que isso fosse uma atividade deliberada, por alguém que também não estava sabendo direito o que ia fazer, mas estaria fazendo por uma boa intenção, nós pedimos que se Deus pudesse levá-lo, que Deus o fizesse. Que pudesse ter para com este ser a alegria de tê-lo de volta, como nós tivemos a alegria de tê-lo conosco pelos anos que ele ficou ali. Que éramos gratos, que orávamos para que ele, como um ser em evolução, pudesse também encontrar este caminho e visse em nós, não aqueles que o levamos para uma injeção letal, mas aqueles que oramos para que ele fosse feliz e fosse libertado, por quem era dono dele, o Criador de todas as coisas. Não somos nós os donos dele, sequer fomos os que pariram ele. Então dormimos. Depois de termos feito essa oração entre nós, entre eu e minha esposa. Meu sogro não estava, ele já tinha ido dormir. Aí no dia seguinte estávamos esperando, que ele nos acordasse para pegar o cachorro, botar no carro, para levar o cachorro para ser sacrificado. Mas, quando nós acordamos de manhã, a minha esposa disse assim: André, durante a noite, eu ouvi um gemido, um choro do cachorro, do Terry. O que será que aconteceu? Nós levantamos, antes que meu sogro levantasse para ver, e descobrimos que o cachorro tinha se arrastado
pelo lugar onde ele ficava, tinha procurado ficar num outro local, bem distante de onde ele dormia, da casinha dele, e ele estava morto. Tinha desencarnado naquela noite. E então nós dissemos ao nosso sogro que ele não teria que ter o trabalho de levar o animal para ser sacrificado, apenas para fazer o enterro. Por isso é que os Espíritos nos ajudam a entender que aqueles que estão passando por este momento delicado, eles não vão morrer. O corpo vai morrer. Mas o que eles estão precisando de todos nós é de afeto, é de companhia, é de demonstração de carinho, no momento da dificuldade. Nós não vamos poder passar por eles, aquilo que eles tenham que passar, mas nós podemos ser solidários, podemos estar junto. E essa experiência que eu tive, eu acho que o próprio Gaspar também já teve, 2 vezes, com cachorros que ele criou por longos anos. Nós não estamos julgando as pessoas que fazem isto como pessoas que não deveriam merecer nossa compaixão. Não, não estamos dizendo isso, que são erradas, não. Nós só estamos dizendo que aprendemos com o bem a levar o bem às últimas consequências. Ainda que isso nos custe trabalho, nos custe cansaço, nos custe recurso. Para que, quando olharmos para nós mesmos, o que a gente veja é: você era um ser humano, você era o ser mais avançado que existia na Terra, mais elevado entre todas as raças. E você ficou tomando conta de um irmão inferior até que ele morresse, com o melhor do seu carinho por ele. E isso não é só você que vai ver. Todos os seres inteligentes que te ajudam estarão vendo que você não se livrou de um problema com uma desculpa de aliviar a dor. Você apoiou e foi até o fim, sendo solidário com a criatura. É nesse sentido que a doutrina espírita nos ensina a vivenciar as experiências afetivas, indo até o final. Sem, obviamente, considerar os que não conseguem fazer isso como pessoas indignas. Não. Talvez, como aquela mãe que resolveu matar o filho que carrega no ventre, estava com medo ou tinha uma justificativa que naquele momento lhe pareceu importante. Mas como foi a história do homem que enterra os fetos e que agora tem que atender mães que foram as que abortaram? Ela não sabe onde está a cova, mas ela reza em qualquer uma para pedir desculpa. Porque o problema não é o ser que ela matou. O problema é ela com ela mesma. E esse é um processo de melhorar. Quem sabe depois não faça nunca mais. Se não tivesse uma covinha lá no terreno morto para rezar, talvez estivesse continuando a abortar por aí. É um pedaço de carne, é uma pelotinha. Joga no lixo, dá descarga. É fácil. Não é assim. Se vocês observarem todos os programas abortistas que esses governos inferiores tentam implantar, eles não falam que você está tratando com um ser. Eles usam uma terminologia que diz que o que você tem não é um outro ser, é um
um projeto de não sei o quê, é uma terminologia técnica. Porque com isto você não identifica na sua mente que você está gerando uma outra alma, um outro corpo para uma outra alma. Você tem apenas um projeto. Projeto de... Ana Paula, não sei se vai achar aí, mas a terminologia que eles usam nesses programas de aborto é muito cínica, mas tem essa função de tirar da mente da pessoa a ideia de que ela vai matar um outro ser humano. Porque assim fica mais fácil, para que depois que ela fizer, problema dela, ela já pagou, né? Ela já pagou. Então, obrigado a nossa irmã Rosa, a Raquel Rosa de Itanhaém, porque nos deu a oportunidade de perceber que caridade não é nos livrarmos do problema. Caridade é amar até o fim. Acabaram as perguntas e os comentários, Ana Paula. E também acabou o nosso tempo. Nós tivemos hoje o nosso recorde, Ana Paula. Tivemos mais de 5.000 acessos no nosso encontro. Agradecemos muito o carinho de todos vocês. Recordamos que hoje citamos um site que aqui recomendamos como pesquisa. Um dos que nós acessamos, são vários os sites que nós buscamos, até como forma de comprovação. Buscando La Verdad. Nós temos, inclusive, recebi e-mail de pessoas, né, durante essa semana pedindo o site. Eu não sei se está em sintonia conosco, mas depois nós providenciaremos para quem não teve como anotar a entrega do endereço eletrônico, caso queiram fazer a pesquisa.